Deus abençoa. Olha, hoje eu estava pensando em tudo que eu passei na minha vida. Tudo que Deus fez na minha vida. Olha, eu saí de casa novo para jogar futebol. Eu moro em um município da Bahia, muito pequenininho. Não tem oportunidade de voar. E Deus me deu o dom de jogar bola. E através do futebol eu saí para outros estados brasileiros. Mas Deus é esperto. Ele não queria que eu fosse jogador. Ele queria que eu fosse um apóstolo. Por quê? Eu joguei em vários times em categoria de base. E toda vez que eu fui assinar contrato grande, Deus não permitiu. Eu não entendia. Uma vez eu fui pro Goiás, jogar em Goiânia, no time do Goiás. E eu ia assinar um contrato para disputar o Campeonato Brasileiro, Sub-15. E Deus não permitiu. Então, veja só, eu vim para São Paulo jogar o Campeonato Paulista para um grupo de japonês da Coreia, chamado Topázio Brasil, que fica aqui, fica na Dutra, ali entre a Dutra e a cidade de Jacaraí. É um sítio da Polônia. E ali, eu jogando futebol ainda com 15 anos, 15 para 16 anos, a Polícia Federal prendeu o meu empresário, que é um grande empresário. A empresa dele, se você pesquisar aí, você vai achar. A empresa dele é de diamante, ele vende pedras preciosas, diamante, chamado Topázio Brasil. Coloca aí no Google, Topázio Brasil. São pedras preciosas. A Polícia Federal descobriu uma lavagem de dinheiro que ele estava fazendo. Então bloqueou todos os bens desse meu empresário. Então o empresário fugiu para os Estados Unidos para não ser preso aqui no Brasil. A sede dele fica lá na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, perto de mim. E aí quem tinha dinheiro foi embora. Foi embora. Olha só a estratégia de Deus para me chamar para a obra. Por isso que eu confio no meu ministério. Aí todo mundo foi embora. Eu fiquei sozinho, abandonado, dentro desse centro de treinamento. Eu vou colocar aqui as fotos. Você vai ver as fotos aqui. Eu vou passar a foto aqui. Você vai ver a foto de onde eu estou falando. E na sexta-feira, depois de 2 semanas, eu desesperado, sem dinheiro, sem celular, sem saber o que fazer. Na sexta-feira, às 12 horas, eu recebo uma revelação. Deus manifestou para mim na sexta-feira, veja só. E colocou a mão no meu ombro, ele botou a mão. Aí ele me tirou de dentro de uma igreja, me colocou dentro de um elevador e eu subi com ele nesse elevador. No sábado, né? No sábado, aconteceu a mesma visão. Ele me tirou de uma igreja, botou a mão no meu ombro, um homem com a veste branca, era Jesus, eu vi que era Jesus. Ele botou a mão, me colocou em um elevador junto comigo, eu subi um elevador com ele, e aí sumiu, ele sumiu. Aí no domingo, isso sexta, sábado e domingo, no domingo, eu estava assistindo a pregação daquele missionário da Igreja Internacional da Graça de Deus. Ele falou sobre a chamada de Davi. Eu sozinho nesse alojamento. E num domingo, de madrugada, o próprio Jesus me chamou de novo, botou a mão no meu ombro, me colocou dentro de um elevador, e eu subi esse elevador. E aí o que ele fez? Ele abriu a porta do elevador. Quando ele abriu a porta do elevador, ele falou assim comigo, ó, tá vendo ali, ó? Todas essas almas é você que vai libertar. Abandona o futebol e se dedica no altar para mim. Essas foram as palavras. Quando eu olhei para ele, ele falou, você não pode me ver. Essa foi a visão. E eu, de dentro do elevador, quando ele abriu a porta, eu estava expulsando muitos demônios. Muitos demônios. E eu vi um monte de pastor me perseguindo naquele dia, no mesmo sonho. Eu vi, Jesus me mostrou as pessoas me perseguindo. E ele sumiu. E aí eu não entendi a visão. Aí, olha só como Deus é lindo.
Existe um missionário em São Paulo, que ele era do Carandiru, ele era traficante, ele se converteu dentro do Carandiru, e ele foi morar lá no Jacaraí, onde ele tem uma igreja. E ele teve uma visão que tinha um profeta abandonado dentro do centro de alojamento. Olha só a visão. Ele, na segunda-feira, ele veio no alojamento, ele e a esposa dele, isso é um testemunho forte, viu? Ele veio até o alojamento e ele me encontrou sozinho, olha só. Esse missionário chamado missionário Sena, o nome dele é Sena, é um índio, era um índio, um moreno índio. E ele quando ele me viu, ele profetizou. Quando ele me viu, quando ele entrou no portão, ele profetizou na minha direção. E ele diz assim, eu lembro até hoje, olha jovem, grande é a obra que eu tenho na sua vida. Eu tive uma visão essa noite de você. E Deus mandou você ir para São Paulo hoje, que eu já preparei um lugar para você. E ele saiu rodando. Você vai voar como águia. E muito vai perseguir o seu ministério. E ali ele me levou para a igreja de noite. Essa igreja, nós tínhamos que andar de pé em uma estrada de chão. Até hoje tem lá o local, tem a igreja, tem tudo lá. A mesma trajetória. Aí tinha que atravessar o rodanel do Jacaraí, né? Aí chegava em uma igreja Assembleia de Deus, humilde. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, a pastora estava pregando sobre a chamada de Davi, que Deus tinha feito na vida de Davi. Aí no final a mulher profetizou na minha vida, falou, abre sua mão, eu abri minha mão. Ela falou, hoje mesmo, Deus está dando um dom de cura, libertação e uma unção apostólica na sua vida. Naquele dia eu aceitei Jesus lá naquela congregação. Eu aceitei Jesus. E aí eu voltando para casa, eu tive outra visão, no mesmo dia, né? No mesmo dia, isso foi já na terça-feira. E Deus falou assim, ó, vai para São Paulo, eu estou preparando um lugar para você. Eu peguei a minha mala e vim para São Paulo, sem destino, sem conhecer ninguém, sem parente, sem ninguém aqui em São Paulo. Eu andando na rua com minha mala, eu peguei minha mala, andando pela rua sem destino, sem dinheiro, né? Eu peguei e vim para São Paulo. Aí eu achei um lugar para ficar aqui em São Paulo. Um amigo meu, olha só, um amigo meu que tinha jogado no Corinthians comigo, ele jogou no Corinthians na base comigo, que não deu certo. Quando eu fui assinar o contrato e Deus não deixou, ele me levou para casa dele. E aí quando ele me levou para casa dele, ele apresentou um tio dele que tinha um mercado. E através desse mercado, aí já é outra história, já é outro testemunho mais forte ainda, amém? E aí eu comecei a frequentar a igreja Assembleia de Deus, ministério, aqui Curuçá, que fica aqui em São Paulo. Era Assembleia de Deus, aqui no bairro, aqui era até hoje. Olha só, aí eu me batizei nessa igreja, me batizei nas águas, tudo, recebi todo o documento, amém? Depois de uma semana, eu entrei pro grupo de jovem, né? Eu entrei pro grupo de jovem. E no domingo veio um pregador para pregar nessa igreja. Eu era membro, eu não era nada. Eu era um jovem de 16 anos sentado ali, né? Naquela congregação. Manifestou um jovem de 15 anos. Um jovem manifestou. E quando ele manifestou nessa igreja, o que aconteceu? Olha só que testemunho forte. Ele manifestou. E aí o pastor veio do altar para expulsar e ele ficou rindo, não saiu. E a igreja toda ficou apavorada. O pastor chamou a ambulância e aí queria segurar o menino e ele olhando para mim. Aquele demônio olhando para mim com raiva e olhando para mim. E todo mundo que ia lá expulsar o demônio, os obreiros, os pastores, todo mundo não conseguiu expulsar esse demônio. E esse espírito que estava nessa criança, ele olhava para mim com ódio, falou, sou desgraçado, e eu quieto, sou desgraçado. O que é que você está fazendo aqui, desgraçado? E me xingando. E aí eu falei, o que eu fiz? Eu levantei do banco, eu falei, desgraçado o quê? Rapaz, desgraçado é você. Pus a mão na cabeça do demônio, repreendi aquele espírito. Aí eu falei, no nome de Jesus, expulsei aquele espírito, ele me obedeceu na hora. E a família toda aceitou Jesus.
7 pessoas aceitou Jesus naquele dia, aqui na congregação. Eu tenho todos os documentos que eu vou colocar na minha biografia futuramente, né? E aí, no outro dia, que era ensino de ensinamento, eu acho que era terça-feira, o pastor me chamou lá no escritório dele. Eu pensei que o pastor ia me agradecer, ia me abençoar com a palavra, a oração. Não, o pastor veio me repreender. Ele me repreendeu, olha só, ele me repreendeu, porque eu expulsei o demônio da criança. E ele falou, ó jovem, você desobedeceu, você passou por cima da minha autoridade, você não pode fazer isso, a igreja estava cheia, viu o que fizeram. Aí eu falei, pastor, pelo amor de Deus, você veio me repreender? Eu expulsei o demônio da criança, você veio me repreender? Eu peguei a cadeira, meus irmãos, você que está vendo aí, é sério isso aí que eu estou contando. É um testemunho que todo mundo sabe aqui no bairro, que faz parte daquela congregação. Quando eles me veem, eles se assustam pelo que Deus fez. Eu peguei a cadeira e atacar a cadeira na cara daquele pastor. E Deus me chamou e falou, ó, se eu sou homem de Deus, hoje mesmo Deus tira você daqui e coloca você em cima de uma cama. Ó, deu 3 dias, Deus tirou o pastor daquela igreja. O nome dele é Pastor Barbosa. Vou até dar os nomes aqui. Pastor Barbosa, do Ministério Curuçá de Santo André. Ele anda meio torto, entendeu? Meio torto. E o pastor Paulo, que era o segundo auxiliar dele, veio pra cima de mim. Eu fui pra cima dele, eu repreendi ele. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei muito triste. Falei, meu pai, sozinho, sem ninguém aqui, sem dinheiro, sem nada aqui em São Paulo. Aí Deus me deu um sonho. Naquele sonho ele falou assim, meu filho, eu permiti isso, porque a obra que eu estou na sua vida é muito grande. E a partir de hoje, você está consagrado debaixo da minha unção apostólica. E aí, meu amigo, eu saí pregando nas favelas, nas igrejas aqui em São Paulo, era demônio. Eu tô tanto vídeo, eu tô muito vídeo de igreja expulsando demônio, com 16 anos, demônio caindo e demoniadamente. Aí quando eu cheguei na minha cidade, uma época eu viajei pra minha cidade, cheguei na minha cidade, Deus me usou tanto lá, demônio, Deus me usou para curar pessoas, tantas pessoas libertas lá na minha cidade. Então, meu amigo, isso é um pedaço do meu testemunho, porque o meu chamado apostólico não está debaixo de liderança de homem, está debaixo do Espírito Santo de Deus. Foi Ele que me chamou. Agora não importa o que vai acontecer comigo. O que vai acontecer comigo? Que Deus vai cumprir suas promessas. E já cumpriu espiritualmente. E quando Ele cumprir suas promessas materializadas na minha vida, meu amigo, sai de baixo, porque nós vamos povoar esse Brasil, abrindo igreja e libertando pessoas, amém? Formando discípulos, formando liderança, cabeça, tribo para lutar, guerreiro com espada para guerrear contra o inferno. É por isso que Satanás não gosta da minha alma. Por isso que eu até hoje estou debaixo da liderança de Deus. É por isso que Deus me deu o nome do meu ministério, Igreja Apostólica Universo na Mão de Deus. Tá aqui, ó. Tá aqui no lado aqui, ó. Deus me deu esse ministério porque Ele botou a mão e eu profetizei. Igreja Apostólica Universo na Mão de Deus é o nome do meu ministério. E até hoje todo mundo que é testemunha acolá sabe desse testemunho. Meu testemunho é muito grande, muito grande, muito grande. Eu vou colocar na minha biografia. Eu estou contando isso porque você precisa saber como Deus chamou você, de onde Deus tirou você e qual é a sua chamada para a sua obra. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E depois que Deus me chamou, meu amigo, eu desobedeci ainda a Deus, viu? Eu fui tentar ganhar dinheiro jogando bola e Deus não deixou. Deus não deixou. Eu forcei a barra para tentar ganhar dinheiro jogando bola e Deus não deixou. Deus permitiu eu chegar lá, mas não deixava eu assinar o documento. Isso é um ponto fatual no meu chamado que eu percebi. Que Deus não deixava eu assinar contrato para cumprir a missão na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um forte abraço.